Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no último dia 9 a imposição de uma tarifa de 50% para todos os produtos brasileiros, o assunto repercutiu de maneira exponencial nas redes sociais. A resposta do presidente Lula destacou a soberania nacional e reciprocidade econômica. No total, as reações acumulam mais de 240 milhões de impressões e 9,1 milhões de curtidas no X até amanhã do dia 10 de julho. É o que aponta o levantamento da Nexus, pesquisa e inteligência de dados. No X, antigo Twitter, Trump ocupa a primeira colocação nos Trend Topics Brasil, com mais de 36,5 milhões de citações até as 9h15 da manhã do dia 10 de julho. Já o termo Respeita o Brasil aparece em segundo lugar, com cerca de 1,99 milhão. A frase é usada por apoiadores do governo que defendem a resposta do presidente brasileiro à tentativa de interferência na soberania nacional por parte de Donald Trump. Os dados levantados pela Nexus também mostram que o nome de Eduardo Bolsonaro é o terceiro colocado, mencionado mais de 693 mil vezes. Em seguida, a frase chega de ditadura figura em quarto lugar, com cerca de 973 mil menções. O termo é utilizado majoritariamente por críticos à gestão de Lula, que atribuem ao presidente do Brasil a instabilidade na relação com os Estados Unidos. Segundo a Nexus, a ordem dos Trend Topics considera uma série de variáveis além do número de citações ao termo, como o fator novidade, ou seja, o quão recente é o tópico. De acordo com outro levantamento da Nexus, os Estados Unidos foram responsáveis por metade dos produtos mais importados pelo Brasil em 2024, o qual também mostra que os Estados Unidos foram ainda o segundo maior vendedor de diesel para os brasileiros, com 17%. O cenário de alta concentração das importações brasileiras em poucos fornecedores, analisado pela Nexus, já mostrava, segundo a instituição, que eventuais mudanças tarifárias poderiam ter um impacto significativo na balança comercial. Reportagem Bianca Mingotti. Em São José da Tapera, no sertão de Alagoas, a esperança voltou a brotar da terra. Anos atrás, a população enfrentava uma seca severa e uma pipa d'água podia custar até R$500. A lavoura era escassa, o milho não vingava e o feijão era pouco. Mas com a chegada do Canal do Sertão Alagoano, tudo começou a mudar. As obras que estavam paradas foram retomadas em 2023 com o apoio do novo PAC e do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os trabalhos avançam com o objetivo de garantir água de qualidade, inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável para a população de Alagoas. Nesta quinta-feira, 10 de julho, o secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Vieira, esteve em São José da Tapera, em Alagoas, um dos municípios atendidos pelo canal, para ver de perto o andamento das obras. Estamos aqui no Canal do Sertão Alagoano, no trecho 5, com a obra em pleno vapor, uma obra que foi dada a ordem de serviço no ano passado pelo presidente Lula, a obra priorizada pelo governo do estado, a pedido do governador Paulo Dantas, para que fosse apoiado, né, através do novo PAC. E aí a gente está tendo a satisfação aqui de ver, após um ano da ordem de serviço, o avanço que a obra está. A obra capta água do Rio São Francisco, no município de Delmiro Gouveia, e quando estiver finalizada terá 250 quilômetros de extensão, beneficiando diretamente cerca de 1 milhão de pessoas em mais de 40 municípios. Dos 7 trechos previstos, 4 já foram entregues, somando 120 quilômetros. A etapa 5, em andamento, inclui mais de 30 quilômetros de canal, ampliando o acesso à água para milhares de famílias do semiárido. Hoje, o agricultor José Araújo Rodrigues colhe os frutos desse progresso. São pés de coqueiro, laranjeiras e limoeiros produzindo com força no coração do semiárido. A gente, quando esse canal
iniciou lá no início, era um período aqui muito triste. Estava uma seca de 6 anos. A gente quase sem lavoura, plantava, dava pequenas lavouras. Milho não chegava a dar, a gente colhia o feijão, mas o milho, como era mais avançado um pouquinho, a gente não conseguia um milho de qualidade. Aí começou o canal. A gente estava pagando na época R$500 num pipa d'água que vinha de Piranhas. Para quê? O canal iniciou um trecho de água lá, eu acho de 1 quilômetro. Os pipeiros da região toda aqui começaram a puxar água de lá. Foi uma bênção, porque a gente estava no sofrimento, já começou a melhorar. A continuidade do projeto é prioridade do MIDR e faz parte da Política Nacional de Segurança Hídrica, garantindo desenvolvimento sustentável, inclusão produtiva e resiliência para as comunidades rurais. Para saber mais sobre as ações do governo federal, acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi. O governo autorizou um novo aporte de R$816 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste para as obras da Ferrovia Transnordestina. O valor vai ser usado na compra de ações da concessionária responsável pela ferrovia. A medida tem como objetivo a conclusão do trecho que liga o porto do Pecém, no Ceará, a Eliseu Martins, no Piauí. O recurso foi arrecadado em março por meio do segundo leilão de cotas do Fundo de Investimentos do Nordeste, o FINOR. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste vai usar esse valor para adquirir ações preferenciais da concessionária TLSA. A ferrovia tem cerca de 1.750 quilômetros e passa pelos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. O projeto amplia o escoamento de minérios e produtos agrícolas pela região portuária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Nota fiscal de serviço eletrônica NFSE será obrigatória para municípios a partir de 1º de janeiro de 2026. A determinação está prevista na Lei Complementar número 214 de 2025 e tem como objetivo padronizar a emissão de notas fiscais de serviços no país, promovendo simplicidade, eficiência e modernização da gestão tributária. A NFSE Nacional substitui os diversos modelos utilizados atualmente pelas prefeituras e passa a ser o documento fiscal digital oficial para o registro de serviços prestados em municípios nacionais. A medida é considerada um passo fundamental na preparação para o novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, previsto na reforma tributária. A Receita Federal publicou uma nota oficial no dia 7 de julho, recomendando aos municípios que ainda não adotaram o novo padrão realizar a adesão até outubro deste ano. Assim, todos terão tempo hábil para testes, ajustes técnicos e uma transição segura até a obrigatoriedade entrar em vigor. Os entes federativos poderão optar por 2 formas de emissão: por sistema próprio, com compartilhamento das informações com a plataforma nacional, ou por emissor gratuito, disponibilizado pela plataforma nacional. A não adesão à NFSE nacional acarretará sanções relevantes aos municípios, como a suspensão das transferências voluntárias da União a partir de 2026 e o comprometimento da participação plena na arrecadação do IBS, imposto que substituirá o Imposto sobre Serviços, ISS,
e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Para auxiliar os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, criou canais de conteúdo sobre a pauta. Acesse reformatributária.cnm.org.br. Reportagem Débora Souza. Junto com o setor produtivo, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou o aporte de 4,72 bilhões de reais para a implantação e ampliação de 9 terminais em 6 estados brasileiros, nesta quarta-feira, 9 de julho, em Brasília. Dos 9 projetos contemplados, 5 são para novos terminais e 4 para a expansão de estruturas já existentes. Vão receber investimentos terminais dos municípios Itaituba e Barcarena, no Pará, Santana, no Amapá, Cáceres, em Mato Grosso, Santos, em São Paulo, São João da Barra, no Rio de Janeiro e Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Para o ministro do MPOR, Silvio Costa Filho, os investimentos estão direcionados a regiões estratégicas e buscam alinhar o setor portuário ao crescimento do agronegócio no Brasil. Então a expectativa é que o agronegócio brasileiro ele possa crescer nesses próximos anos numa média de 3% a 6%. Então o mundo procura o Brasil como uma grande janela de oportunidade. E para isso a gente precisa estar com portos estruturados e de maneira descentralizada. A gente está fazendo esse dever de casa, ampliando as operações portuárias no agronegócio, é o que estamos fazendo no dia de hoje. Segundo o MPOR, a expectativa é que os empreendimentos gerem mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, e as empresas já estão autorizadas a iniciar as obras. Para mais informações, acesse a matéria completa no site brasil61.com. Reportagem, Janaína Michalski. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, em Linhares, no Espírito Santo, o início do pagamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais para pescadores e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O benefício, parte do novo acordo do Rio Doce, vai contemplar cerca de 35 mil pessoas, com repasses mensais por até 4 anos. De acordo com informações do Planalto, cada beneficiário receberá um salário mínimo e meio por mês durante 3 anos e mais um salário mínimo no 4º ano. Os pagamentos vão ser feitos por meio do Programa de Transferência de Renda, dividido em 2 eixos, o PTR Rural para agricultores familiares e o PTR Pesca, voltado a pescadores artesanais. A Caixa Econômica Federal será responsável pelos repasses. O governo federal também anunciou mais de 25 milhões de reais para reforçar o Sistema Único de Assistência Social em 49 municípios da Bacia do Rio Doce. Além disso, lançou o Propesca, plano que vai investir 2 bilhões 440 milhões de reais na reestruturação da pesca no Espírito Santo pelos próximos 20 anos. As medidas fazem parte do acordo de reparação de 132 bilhões de reais, firmado entre a União, os estados de Minas e Espírito Santo e as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Os recursos vão ser destinados a ações sociais, ambientais, econômicas e à recuperação de áreas atingidas pelo desastre. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. A plataforma
plataforma Gasto Brasil, desenvolvida pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, ganhou novas funcionalidades. Agora é possível acompanhar de forma separada os valores gastos com a Previdência Social, que já somam 760 bilhões de reais só em 2025. Além de consultar os gastos com o pessoal por poder, com dados divididos entre Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública. A ferramenta, lançada em abril, utiliza dados nacional e permite o acompanhamento em tempo real dos gastos da União, estados e municípios. O objetivo é ampliar o controle social sobre o uso do dinheiro público e facilitar o acesso da população à realidade fiscal do país. De acordo com o criador da plataforma e consultor da CACB, Cláudio Queiroz, os números mostram com clareza que as despesas com previdência e com mão de obra dos poderes públicos estão entre os principais focos de pressão sobre o orçamento. Segundo ele, a evolução da ferramenta permite visualizar de forma comparativa onde está o maior peso dos gastos. Cada dia nós estamos evoluindo para mostrar que o governo ele gasta mal, investe pouco e gasta mal. Se você colocar o só gasto de mão de obra dos poderes, são 750 bilhões até hoje. O valor que está sendo gasto com a Previdência é de 760 bilhões. Além de acompanhar despesas obrigatórias como saúde e programas sociais, a plataforma Gasto Brasil ajuda a entender por que o governo tem buscado novas fontes de arrecadação diante da dificuldade de cortar gastos. Para Queiroz, o crescimento contínuo da conta previdenciária pode comprometer a sustentabilidade das finanças públicas caso não haja novas reformas. Então eu vou conseguir começar a visualizar a evolução desse buraco, porque esse buraco ele só cresce. Se no próximo governo nós não conseguimos fazer uma mini reforma previdenciária de novo, porque nós já fizemos ano passado, uma pequena, se nós não fizermos de novo, o governo está suscetível a quebrar. Os gastos públicos, sejam eles da União, estados ou do seu município, estão disponíveis gratuitamente no site gastobrasil.com.br. Acesse e acompanhe. Reportagem Lívia Brás. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, retirou de pauta o projeto de lei 2.234 de 2022, de autoria do deputado Renato Viana, do MDB de Santa Catarina, que torna legal a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional. A proposta, já aprovada na Câmara, autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo. Alcolumbre retirou a matéria de pauta de ofício, sem a necessidade de aprovação do plenário, sob a alegação de que o quórum de pouco mais de 50 senadores é baixo para votar uma proposta polêmica. O senador Irajá Abreu, do PSD do Tocantins, relator da matéria, defende a aprovação e insiste na experiência positiva de outros países onde o jogo é legalizado. Eu me dediquei a esse tema durante quase 5 anos, desde o começo do mandato, 2019, eu tenho estudado com profundidade esse modelo de jogos que acontece em todo o mundo, né? Não é só aqui no nosso país. E depois de muito estudo, né, inclusive visitando alguns países, como os Estados Unidos, conheci o modelo americano, lá em Las Vegas, estudei muito também a respeito do modelo europeu, Singapura, que é também um modelo muito exitoso, eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão foi que não é possível que o mundo inteiro está errado e só o Brasil estivesse certo. De acordo com o relator, a aprovação da proposta possibilitará a criação de 1,5 milhão de postos de trabalho e o incremento na arrecadação de impostos que serão importantes para a implementação de políticas e o equilíbrio das contas públicas. Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, se posiciona contra a proposição. Disse ser contra por acreditar que a liberação dos jogos pode causar grandes prejuízos à maioria da população. Porque é uma falácia isso, né? Eu estudo esse assunto há 20 anos e a gente tem aí já o efeito das bets causando uma tragédia sem precedentes na história do brasileiro, causando endividamento em massa, devastação de famílias, pessoas perdendo o casamento, perdendo o emprego, porque existe a canibalização de atividades produtivas. Só o setor, por exemplo, do comércio, segundo a Confederação Nacional do Comércio, perdeu aí cerca de 100 bilhões com o advento das apostas esportivas, foi para os magnatas das apostas esportivas, ou seja, são poucas pessoas ganhando, meia dúzia,
e milhões de brasileiros perdendo. O projeto prevê, por exemplo, que as licenças para explorar bingos serão concedidas por um período de 25 anos, renováveis por igual período. O capital mínimo exigido da empresa será de 10 milhões. A quantidade mínima de habitantes exigida no PL 2234 para que um município obtenha uma licença para instalação de um bingo é de 150 mil habitantes. De Brasília, Ana Catarina Lima. Veículos mais econômicos e menos poluentes vão pagar menos imposto no Brasil. O presidente Lula assinou nesta quinta-feira um decreto que zera o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para carros sustentáveis. Os veículos dessa modalidade devem ser compactos, movidos a energia limpa, que tenham mais de 80% de materiais recicláveis e sejam fabricados no Brasil. O decreto faz parte do programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, e vale até dezembro de 2026. Além dos carros com IPI zerado, o decreto estabelece um novo sistema de cálculo do imposto para os demais veículos, com alíquota base de até 6,3%. A nova tabela considera eficiência energética e ambiental e segurança. Segundo o governo, a nova regra pode reduzir o IPI para 60% dos carros vendidos no país, sem impacto fiscal. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.